Boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, 23 de julho de 2020. Estou muito feliz de saber que tem muita gente nos assistindo aí pelo nosso canal do YouTube, usando essa tecnologia, graças a Deus, tão útil atualmente para a gente. E a pergunta da abertura da nossa casa, que todos têm feito, isso a nossa diretoria tem se preocupado muito, tem refletido muito sobre esse assunto. E, com certeza, ela será reaberta com muita segurança e responsabilidade, tanto para os trabalhadores da casa, quanto para todos os frequentadores. Porque essa pandemia tem trazido muitas reflexões para a gente desde o início, né? São vários sentimentos que têm acontecido. No início, todo mundo com medo, com insegurança. E aí isso foi passando e veio uma angústia, uma solidão. E agora? Agora são muitas dúvidas e incertezas. Porque as coisas estão abrindo, estão abertas, tem bares, restaurantes, academias. E aí? E aí, o que fazer? Eu acho que isso nos remete àquela frase de Paulo aos Coríntios, em que ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. E como saber? Eu acho que aí entra a nossa consciência, entra o nosso coração, porque isso vai depender de cada um, do que estiver sentindo, da responsabilidade por ele mesmo, pelo seu próximo, e tentar buscar em todos esses aprendizados desses meses de reflexão. E aproveitando todas essas reflexões, vamos agora ouvir os estudos que a nossa querida amiga Roseli Gianpietro trouxe, com muito carinho. Vamos então agora nos harmonizando, fechando os nossos olhos e pensando no nosso mestre querido, no nosso mestre exemplo, Jesus, aos espíritos amigos que aqui nos envolvem, para que eles nos ajudem a abrir o nosso coração, a elevar o nosso pensamento e estarmos prontos para ouvir todas essas reflexões, esses ensinamentos, esses estudos. E assim, harmonizados, pedimos a permissão para iniciar a nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Você, Roseli. Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos aqui estudando no ambiente desta casa, apesar da casa não ter a presença dos nossos queridos amigos encarnados, mas nós temos certeza que a casa está repleta dos nossos irmãos desencarnados e que a gente possa chegar com uma mensagem muito pacificada para todos esses que estão assistindo pelo YouTube e que estão aqui presentes nesse momento. O momento é de muita reflexão, aproveitarmos esse momento que a gente tem vivido, que não é por acaso, tem muito aprendizado nesse momento, e que esta pacificação nos acompanhe aí durante a semana, para que a gente possa levar essa pacificação dentro dos nossos lares e dentro de todos os ambientes que a gente convive. A nossa reflexão de hoje é uma reflexão que nos remete um pouco a gente viajar um pouco pelo tempo, porque está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos conversar hoje no item 1 a 7 do capítulo 1, que são itens comentados pelo próprio Allan Kardec, que, como todos nós sabemos, ele selecionou algumas passagens de Jesus contadas pelos evangelistas, coordenou isto de tal maneira que ele consolidou em tópicos, não exatamente na ordem cronológica, ele colocou mais por assuntos pela especificidade dos assuntos, e ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo com algo muito impactante
até para alguns setores que às vezes têm dúvidas com relação a esta situação. Ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo dizendo assim: não vim destruir a lei. Ele pega esta mensagem de Jesus e abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que da importância de estudarmos esses tópicos comentados por Kardec? Porque nesses tópicos Kardec coloca Moisés, Cristo e Espiritismo, itens de 1 a 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. E quando Kardec faz esse link, ele mostra para nós, principalmente para aqueles que estão às vezes chegando, estudando a doutrina espírita, e alguns têm dúvida, mas por que eu vou olhar Velho Testamento, Novo Testamento? O importante é estudar só a parte de comunicação com os espíritos. E Kardec de cara já mostra para a gente o seguinte: olha, tem um encadeamento, tem um aspecto progressivo, tem uma ligação harmoniosa, interdependente entre as 3 revelações. Então não é uma situação que houve o Velho Testamento com uma lei divina, depois Jesus Cristo com outra lei divina e o Espiritismo vem dizer algo diferente sobre essa lei divina. A lei divina é única. O que vem acontecendo com esses marcos das revelações, na realidade, é uma amplitude de compreensão da lei divina. Porque a gente ainda não entendeu a lei divina. E a gente não compreendeu ainda que ela está lá na nossa consciência. E que à medida que a gente evoluir, a gente vai ter a abertura, a gente vai ter a consciência, quer dizer, está no consciente, nós vamos interiorizar e compreender que ela está ali norteando no nosso consciente. Mas aí Kardec mostra justamente a harmonia e a abertura da compreensão dessas etapas com base na evolução da humanidade. Quer dizer, em cada etapa da humanidade, houve um missionário abrindo informações, explicando para nós e colocando de uma forma que estão hoje até em todos os textos, inclusive em várias e várias religiões. Os 10 mandamentos, por exemplo, é algo que existe uma convergência de compreensão em inúmeras religiões. Então Kardec vem e ele explica justamente esta conexão. E a nossa reflexão está baseada exatamente nisso, no que Kardec falou. E a gente até vai começar colocando na nossa reflexão Moisés. Porque Moisés tem aí uma série de literatura falando da vida de Moisés, tem filmes falando da vida de Moisés, mas nós vamos sumarizar tudo até para compactarmos tudo dentro da nossa palestra. Moisés, que esteve entre nós, idos aí pelos historiadores, em torno de 1500 a.C., foi um marco na humanidade em função dele ter justamente chegado e toda a sua missão ser com base no povo hebreu, na libertação da escravização do povo hebreu que havia já muitos anos no Antigo Egito. Só que Moisés recebeu, inclusive, essa missão, apesar dele ser hebreu, ele foi criado pela filha do faraó egípcio, mas ele, ao ver o povo dele escravizado e sofrendo muito, ele entende a missão dele e ele sai numa missão que é o chamado Êxodo, e ele sai numa missão de libertar aquele povo dele no caminho pelo deserto, procurando a terra prometida. E aí, para que a gente vá começando a fazer esses links, entendendo, porque o Moisés traz 10 mandamentos, recebe 10 mandamentos, dito pela história que ele recebeu isso diretamente de Deus, aí nós começamos já a fazer a conexão com os esclarecimentos da doutrina espírita. Então a gente vai lá no livro O Consolador, Chico Xavier, com o espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a gente já vai direto na questão 269, quando Emmanuel nos esclarece algo com relação ao trabalho de Moisés. Ele diz o seguinte: estais atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo
as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. Olha que lindo esse esclarecimento de Emmanuel para a gente. Moisés recebe sim os 10 mandamentos, mas como missionário. E na realidade, se a gente for ainda continuar essa análise de tempos da humanidade, vamos ainda relembrar um outro ensinamento que temos essas informações na doutrina espírita, de que Jesus Cristo é o coordenador do orbe terrestre. Então, Moisés estava em torno de 1500 anos antes de Cristo, trazendo para nós os ensinamentos dos 10 mandamentos, lei divina, e coordenação de quem que era? Quem que a gente imagina que estava nessa coordenação? Senão o próprio Cristo. Já numa preparação. E por que Moisés justamente vem no povo hebreu? Porque daquela época, considerando várias culturas milenares, como Índia, como o próprio Antigo Egito, a crença da época era do politeísmo. Só que o povo hebreu, desde a época de Abraão, já vinha sendo preparado e era um povo que acreditava em Deus único. Era um povo monoteísta. Então, justamente aquele povo era o campo fértil para o trabalho da divulgação, da revelação da lei divina. E com isso, Moisés, então, traz para aquela população já monoteísta os 10 mandamentos. Se a gente for pegar os 10 mandamentos e fazer uma compreensão deles, para que a gente não precise passar um a um, tá lá no Evangelho, tá? No capítulo 1. Mas se nós pegarmos os 4 primeiros mandamentos, são diretamente a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus. E se pegarmos depois os 6 mandamentos sequenciais, é uma mensagem direta, incisiva, de nãos. Não matará, não roubar, não desejar o que é do próximo. Não, não, não. Quantos nãos? E quando muitos, às vezes, estudam esses 10 mandamentos, compreendem e enxergam Moisés, muito da parte, não da lei divina, que esta é invariável e está aí até hoje e vai perpetuar, porque está na nossa consciência, mas se analisa Moisés muito do lado legislador dele, que em função de um povo tão rebelde, um povo difícil, principalmente pela vivência naquela escravidão, Moisés traz leis muito duras, muito severas, civis, porque ele precisava ordenar, organizar aquele povo, que não era fácil. E ele então, além dele ter muitas leis que estão documentadas aí no Velho Testamento, muitas leis para ordenar o povo hebreu, Moisés também traz uma visão de um Deus temido, de um Deus rancoroso, de um Deus que castiga. Mas vamos voltar aos 10 mandamentos para a gente dar uma interpretada um pouco melhor nessa questão. Quando ele fala, ele traz vários nãos, não matará, não roubarás, ele está falando da nossa relação com o próximo. Ele está trazendo a nossa relação com o ter. Por quê? Se cada um entende o que tem e que é suficiente para estar aqui, não vamos desejar o que é do próximo. Nem a mulher, nem as coisas que é do próximo. Então, nesse conjunto de nãos, se a gente for analisar com um pouco mais de profundidade, a gente não vai ver só lei da justiça aí. Ele é denominado como lei da justiça por ser o legislador que trabalhou aqui, mas a gente vai observar amor. Porque vamos analisar. Pega uma criança da nossa casa, um filho, um neto, um sobrinho, que queira botar a mão em algo quente. A gente fala o que com essa criança? Não coloque a mão aí que você vai queimar. Não suba neste local que você vai cair. O que é isso? É uma orientação, mas carregada de amor. Se nós então analisarmos,
os mandamentos, da forma com que foram colocados na época de Moisés, era a forma que nós que estávamos lá, possivelmente muitos de nós estávamos lá, nossa infantilidade, nossa imaturidade era para compreender naquele nível que era possível compreender naquela época. Então, a gente sequer consegue, às vezes, entender que por trás do não tem amor. Então, a lei de amor, ela já começava a ser introduzida, porque tudo estava sob a coordenação de Jesus e do Pai. Só que, naquela época, só se entendia a lei de uma forma dura, incisiva, de castigo. E muitos hoje, quando falam de Moisés, acabam se lembrando sempre da lei do olho por olho, dente por dente. Sequer a gente consegue se concentrar, às vezes, dessa lei divina, que é invariável e que é eterna, e que esta lei já trazia uma mensagem de amor a Deus, de honrar a Deus e de amar ao próximo. Porque quando a gente não deseja mal para o próximo, quando a gente não mata, não odeia, não rouba, não deseja o que é do próximo, isto é, invariavelmente, amor ao próximo. Então, a gente continuando nesta reflexão, quando Moisés trouxe a parte da lei civil, que é a parte mais firme para ele controlar um povo muito indisciplinado, muito turbulento, ele fez então essa crença num Deus mais duro, um Deus mais severo, um Deus de castigo. E era o que tinha ali. Moisés principalmente trabalhou muito para que aquele povo continuasse acreditando em Deus único, porque aquela escravização do período do Antigo Egito começou a haver também algumas deturpações nas crenças daquele povo, que começou até a esculpir imagens. Então, Moisés faz um trabalho forte de manter aquele povo com a crença de Deus único. E aí, algo que às vezes a gente se prende aos 3 marcos, né? Moisés, Cristo e depois o Espiritismo, mas a gente não pode se esquecer que entre esses marcos, muitos missionários estiveram presentes aqui na Terra, trazendo justamente reflexões, trabalhos, inclusive alguns filósofos, podemos citar aqui Sócrates, Platão, já trazendo uma reflexão, conhece-te a ti mesmo, trazendo uma reflexão na parte moral. Tudo isso uma preparação para o grande marco, para o grande evento, que inclusive segrega, seleciona, quebra até a contagem da humanidade, que foi a vinda de Jesus Cristo. Que é, na realidade, o segundo grande marco, a segunda grande revelação, que o próprio gestor do orbe terrestre reencarnasse. A gente, obviamente, quando avalia que se passaram mais de 1000 anos, a gente observa o seguinte: por mais que tenham vindo vários missionários, e é como ainda nós, humanos, né, espíritos reencarnados aqui no planeta Terra, sempre temos tido dificuldade de entender esse caminho da lei do amor. E aí vem Jesus, e Jesus fala exatamente isso que está aqui no primeiro capítulo, selecionado por Allan Kardec, e ele diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Então ele cita os profetas, ele não veio destruir. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Alguns estudiosos de traduções de Bíblia, eles dizem até que esse não vim destruí-los pode ser interpretado, se trouxer do grego direto, pode ser interpretado como vim completá-los. O que acontece? Jesus preserva aquela lei divina que foi trazida dos 10 mandamentos, esclarece de que maneira? Vivenciando a lei divina, em atos, pensamentos, trabalho árduo na caridade e esclarecendo através das suas palavras alegóricas, que era o que se podia fazer naquela época de entendimento nosso, né?
possivelmente estávamos lá também. E Jesus traz muitas informações através das parábolas. Só que Jesus, ele combate sim as leis civis de Moisés, principalmente aquela questão dos doutores da lei, daqueles que conheciam as leis, os fariseus que só exteriorizavam as leis. Não havia nenhuma interiorização e trabalho interior com relação a essas leis. Jesus, ele faz algo que complementa bastante as leis divinas. Ele traz para nós uma outra visão paterna. Isso é algo que marca muito a travessia de Jesus entre nós. Porque ele apresenta Deus como Pai. Ele nos ensina a orar a Deus Pai. Ele mostra que Deus é aquele que está sempre nos acolhendo. E ele retrata isso em diversas passagens, mas isso fica muito forte naquela parábola que ele conta do filho pródigo e do filho egoísta. Por quê? Ele mostra um pai, já um senhor, ancião, um pai que tem um filho rebelde, que sai, vai embora, gasta tudo, realmente assim, sai por um caminho totalmente desviado, não respeita aquele pai e vai embora. Mas ele mostra um pai que quando este filho se regenera, reflete, cai em si e volta, ele mostra um pai fazendo o quê? Correndo até esse filho, abraçando esse filho, recebendo esse filho com festa em sua casa. Jesus, nessa parábola, retrata Deus. Quando nós saímos por caminhos errantes, que nós caímos em si e que a gente quer voltar, Deus vem ao nosso encontro. E ao mesmo tempo, ele nesta mesma parábola, ele retrata o filho que ficou, mas ele mostra o lado egoísta do filho que ficou, quando ele não aceita a volta do irmão pródigo. E ele se rejeita, ele não aceita entrar dentro da casa paterna, por ele não aceitar que o pai estivesse fazendo aquela festa para o irmão. O que Jesus mostra novamente do pai? Este pai sai de dentro de casa e busca aquele filho que está ali não querendo entrar e diz: mas meu filho, o seu irmão estava perdido e foi encontrado. Nós precisamos festejar. Entre em nossa casa. Tudo que é meu é seu. Jesus mostra os dois lados de um pai misericordioso para qualquer dos seus filhos. Então ele não selecionava o filho bom do filho ruim, do filho com problema, do filho que foi, do filho que voltou. Ele mostrava Deus misericordioso. E é esta grande leitura que Jesus traz para nós, que continua mantendo as leis divinas trazidas por Moisés. Só que Jesus amplia muito o nosso entendimento do próximo. Por quê? Os próprios doutores da lei daquela época, as próprias pessoas que viviam naquela época, começaram a interpretar que a lei era para alguns, para os doutores. Que a lei é para o meu próximo mais próximo. O que é o próximo mais próximo? É aquele que é da minha seita, é aquele que é da minha religião, é aquele que é da minha origem, da mesmo nível social. O próximo é a minha família. O próximo é aquele que pensa igual a mim, é aquele que é parecido comigo. E aí Jesus quebra esse paradigma também. Jesus diz o seguinte: o próximo são todos os irmãos. E ele quebra isso de que maneira? Amai os vossos inimigos. Como é que a gente pode trazer essa interpretação de amai os vossos inimigos? Está completamente dentro das leis divinas. Está completamente dentro dos 10 mandamentos. A única questão complementar que Jesus traz é: quem é o nosso inimigo? É o próximo. Quem é aquele que nos incomoda? Não é só o inimigo que faz uma grande maldade, uma grande tristeza em nossa vida, uma grande mágoa. Amar o próximo significa amar o diferente. Amar aquele que pensa diferente
de nós. Amar aquele que nos incomoda, aquele que magoa, aquele que nitidamente não gosta da gente. É esse que é o mais trabalhoso para a gente amar. É aquele parente complicado, é aquele irmão difícil. Por quê? Essa é a tarefa maior de amor e fraternidade que Jesus veio complementar no entendimento da lei divina. Porque é a mesma, é única. Mas ele complementa. E Jesus também já coloca algumas pérolas para o nosso entendimento futuro. Mas a gente ainda vai voltar, antes de falar nas pérolas que Jesus deixa, a gente vai pegar aqui ainda o Consolador, que esse livro é maravilhoso para nossos ensinamentos. Inclusive, ele tem uma parte toda que ele fala do Velho Testamento, que infelizmente pelo nosso tempo não dá para a gente abordar muito aqui, mas vale a pena a leitura. Mas tem uma parte que é a questão 282, já falando de Jesus, que Emmanuel também traz um esclarecimento muito bom para a nossa reflexão. Ele diz o seguinte: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Olha só, alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo. Olha que mensagem que Emmanuel traz para a gente. Primeiro, o que ele diz? Velho Testamento, que às vezes existem até preconceito. Não, estudar o Velho Testamento, isso não tem a ver com o Espiritismo, não tem a ver. Ele diz o seguinte: Velho Testamento é o alicerce, é a base. Até numa outra questão, ele chega a dizer aqui para a gente que o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, ele deve ser considerado pedra angular, fonte máter da revelação divina. Então, o que Emmanuel explica para a gente? Olha, o Velho Testamento é a base, é a pedra angular, é o alicerce. Quando chega o Evangelho de Jesus, que Jesus não escreveu a letra, Jesus vivenciou os mandamentos divinos. Jesus nos mostrou através de exemplo, através de vida. Ele não escreveu nada. Foi escrito depois com os evangelistas, depois com as cartas de Paulo. Mas Jesus viveu o Evangelho. Este foi o ensinamento de Jesus para conosco. E aí, ele diz, o Emmanuel, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Então, se nós observarmos, Velho Testamento e Evangelho é a construção da nossa base para que a gente possa nos redimir e a gente seguir o caminho que o Mestre Divino traçou para nós. Que Deus, nós estamos num planejamento divino de progresso. E cada marco desse é uma etapa da evolução da humanidade. E olha só, se passaram praticamente 1.500 anos entre Moisés e Jesus, em torno disso, porque tem alguns historiadores que falam um pouquinho, essa cronologia um pouco diferente, mas mais de 1000 anos. Depois, Jesus, com toda essa exemplificação que ele nos deu, mostrando o pai de amor, mostrando o amor ao inimigo, e Jesus começa então a lançar, que nós comentamos algumas pérolas, porque Jesus sinaliza o porvir. E aí ele começa a dar algumas orientações, a soltar algumas informações que não são compreensíveis na época. Então, por exemplo, ele fala, meu reino não é deste mundo. Olha Jesus sinalizando o porvir. Meu reino não é deste mundo. Jesus ainda fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus, por diversas vezes, com essas colocações, com esses ensinamentos, ele mostrava que a nossa vivência terrestre era passageira, que tinha futuro,
que tinha algo mais do que essa vivência passageira terrestre. E ele ainda na conversa com Nicodemos, ele diz claramente: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Estas mensagens, esses ensinamentos de Jesus, mostrava para nós que essa construção, base Velho Testamento, alicerce, paredes construídas com Jesus, vivenciadas e exemplificadas por Jesus, que era uma mensagem totalmente de amor, fraternidade, caridade para com todos. Jesus mostrando que a lei de Deus não era a lei de um povo específico, não, porque eu, por ser do povo tal, a lei foi... Não, a lei de todos, somos irmãos. Não tinha diferenciação, não tem diferenciação. E ao mostrar isso, ele começa a plantar e dizendo que nós teríamos o Consolador e nós teríamos alguma explicação a mais de questões que naquele momento não tínhamos maturidade, evolução suficiente para compreender todas as informações que Jesus plantou para nós aqui. E ele, certa vez até, que ele combateu muitos fariseus, até para que realmente a gente entendesse que a nossa vida era a reforma interior e não a exterior do doutor da lei. E ele, certa vez, provocado até, numa daquelas conversas com fariseus, um fariseu pergunta para ele: então, qual é o maior dos mandamentos? Qual? E aí, aqui também tem algo que Jesus falou e que às vezes dá interpretação como se Jesus tivesse pegado aqueles 10 mandamentos e dado assim, só tem uma frase. Mas na realidade, Jesus, ele esclarece e mantendo os 10 mandamentos. Porque como é que ele fala? Ele diz o seguinte: amareis o Senhor teu Deus, ele respondendo ao fariseu, amareis o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Este é o maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, olha que ele bota em igualdade, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se a gente pegar os 10 mandamentos estão aí dentro, não tem nenhum fora. Sendo que agora a gente já tem um entendimento quem é o próximo. Que o próximo são todos, inclusive os nossos inimigos. Então, com essas pérolas que Jesus foi deixando pelo caminho, a gente, ao estudar, e Kardec faz toda essa conexão, e tem algo que ele coloca muito apropriado aqui nesses itens de 1 a 7, ele comenta o seguinte: Moisés, com todos aqueles profetas que vieram, com obviamente vários missionários que trabalharam, mas Moisés personificou a primeira revelação. E a segunda revelação, muito também personificada por Jesus Cristo. Agora, passam-se depois de Jesus Cristo, e de Jesus Cristo dizendo, ó, vai ter um Consolador, algo vai ser mais esclarecido, vai se ampliar, precisa evoluir a ciência, precisa evoluir a humanidade moralmente, intelectualmente para compreender mais. Então, para ter essa amplitude, é impressionante a gente observar o seguinte, que se passam 18 séculos. Olha como a humanidade, nós, né, demoramos para compreender o que a gente precisa compreender para a nossa evolução. Se passaram 18 séculos, com várias interpretações, e aí chega, depois de 18 séculos, a doutrina espírita. Como colocado até por Kardec nesses comentários, chega a doutrina espírita não mais personificada. Não é a doutrina de Allan Kardec. Kardec é um missionário com um trabalho maravilhoso de consolidação, de pesquisa, de persistência, vamos dizer assim, um missionário muito bem preparado para receber e divulgar essa doutrina,
Mas Kardec deixa claro que o trabalho da doutrina espírita é um trabalho coletivo, não mais personificado em uma pessoa, porque a humanidade já estava num outro nível de compreensão. Então, os espíritos, através de vários intermediários aqui na Terra, vários encarnados, médiuns, que fizeram este trabalho colegiado, é um trabalho coletivo, que então trouxe as obras básicas e depois tão já trabalhadas com inúmeras obras de diversos missionários, citamos aí Chico Xavier, Divaldo, intermediários, trabalho espiritual grande, Joana de Ângeles, Emmanuel, muitos trabalhos. Agora, para a gente só analisar, porque a gente ainda está com dificuldade de compreender, nós só temos 160 anos, 160 e poucos anos, de conhecimento da terceira revelação, que é o Espiritismo. É pouco tempo, né? Para quem está aí 18 séculos tentando entender a mensagem de Jesus, muitos mais séculos para tentar entender a mensagem dos 10 mandamentos, qual a grande reflexão que a gente precisa tirar, talvez, desses marcos, dessas revelações? Nós ainda estamos, apesar de toda a evolução, porque por mais que alguns não acreditem, estamos evoluindo. Com certeza nós evoluímos muito neste período, mas a gente ainda está com muita dificuldade de evoluir na questão moral. Tanto é que a humanidade está passando, nós estamos passando por tantas dificuldades. Então, a revelação da doutrina espírita, ela preserva, e Kardec deixa claro que o Espiritismo diz: não vim destruir a lei. Então, o que tem a mais é uma abertura maior, é a chave que faltava, é a nossa compreensão de sermos espíritos imortais, que estamos transitoriamente no planeta Terra, que reencarnamos inúmeras vezes para aprendizado, para nosso progresso, e que nós somos espíritos a caminho da luz. Somos espíritos em progresso. E a doutrina espírita, ela amplia. Allan Kardec, numa missão honrosa, vem e traz esse trabalho todo consolidado, compilado, porque ela amplia os nossos horizontes, principalmente mostrando para a gente que tem futuro, quem somos, o que nós estamos fazendo inseridos aqui, por que tantas diferenças, por que situações que a gente não consegue explicar se olharmos só o mundo material. Ao ampliar este entendimento, ao nos trazer essas informações, a doutrina espírita abre para todos nós seguir o caminho. Mas seguir o caminho, que caminho é esse? Podemos voltar lá atrás. É o caminho do amor. Só que a gente começa a ter uma outra visão sobre as nossas dores, sobre as nossas provações, sobre o nosso sofrimento, porque a gente passa a compreender. Compreender que não vai acabar tudo no túmulo. Compreender que a gente vai seguir essa caminhada com base no ensinamento da lei divina que está em nossa consciência. Hoje a gente ainda precisa dos textos, dos escritos, mas à medida da nossa evolução é o despertar da nossa consciência. E como é que a gente faz com relação... A gente já precisa ir terminando, né? Como é que a gente faz? Olha, não deu para falar tudo. A gente estava começando no Espiritismo. Precisava de mais uma palestra. Mas assim, qual o nosso entendimento, então, deste caminhar? O caminhar é a base da lei de amor. Só que este caminhar, ele agora é um caminhar sem desespero. Porque mesmo com todo o nosso sofrimento, com todas as nossas dores, com todas as nossas dificuldades, a gente passa a compreender a temporariedade desta vida carnal. A gente passa a compreender que a gente pode todos os dias acordar, fazer novas escolhas, porque a gente começa a entender que o Pai de amor nos permite escolha
dentre aquelas possibilidades que estão em nossas mãos dentro do nosso planejamento. E este Pai maior faz com que a gente compreenda que está em nós a construção do futuro, porque a gente começa a entender a lei de causa e efeito. E é este ensinamento que a doutrina espírita traz. A doutrina espírita reforça todo o evangelho. Ela traz o evangelho à luz do espiritismo. Por isso é que nós estudamos o evangelho à luz do espiritismo. Mas só para a gente fechar, a grande pergunta que a gente gostaria de deixar para a nossa reflexão. Basta saber a letra? Basta saber os versículos, os capítulos, o Velho Testamento, o Novo Testamento, as obras básicas da doutrina espírita? Basta conhecer? E aí vem a grande reflexão. Conhecer é importante, estudar é bom, amplia nossos horizontes. Mas se a gente não fizer a grande transformação, que é internalizar, agir no dia a dia, tentar pelo menos agir no dia a dia, no caminho do amor e da fraternidade, a gente não compreendeu ainda nem os primeiros mandamentos, nem os 10 mandamentos que foram trazidos pelo Velho Testamento, por Moisés. Porque tudo o que a gente tem recebido de todos os marcos da humanidade, de toda a literatura que nós temos, siga o caminho, atende o chamado de Jesus, que é vem comigo. Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a doutrina espírita está nos dizendo, siga este caminho, siga o caminho do amor. Só que com a amplitude da informação, olha, a sua vida não acaba no túmulo. Ela vai continuar. Então, trabalha todo dia, acorda todo dia. Eu posso construir um mundo melhor. Começando por mim, pela minha célula da sociedade, que isso vai fazer com que o mundo seja melhor, mais justo, harmonioso e fraterno. Que a paz esteja com todos, que possamos estar sempre refletindo e estudando sobre a doutrina espírita. Obrigada, Roseli. Que lindas reflexões para a gente ficar pensando hoje sobre a importância da nossa transformação. E assim, agradecidos por essa mensagem que nos foi trazida, com tanto carinho, pedimos a Jesus, nosso Mestre querido, aos bons espíritos que aqui nos abraçaram, que tantas energias boas estão emanando para todos que estão assistindo, e principalmente a Deus, nosso Pai, que é a personificação do amor em toda a sua plenitude. Pedimos a permissão para o encerramento desse nosso trabalho de hoje. Graças a Deus.